A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. A aula é essa que será lecionada no dia 12 de dezembro de 2021, lição de número 11, e tem por título A Plenitude do Espírito Santo. O textuário da nossa lição está em Efésios, capítulo de número 5 e verso de número 18, e nos diz o seguinte: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A nossa verdade aplicada nos diz o seguinte: sermos cheios do Espírito Santo afeta o modo como nos comportamos em todas as áreas da nossa vida. Os nossos textos de referência estão em Efésios capítulo 5, verso 1 e 2, verso do 8 ao 10, verso 15 e verso 16. E nos diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando que é agradável ao Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Vamos para o tópico de número 1, imitando a Deus como filhos amados. É o título do tópico. O ponto 1 da lição vai falar sobre Jesus, o nosso supremo modelo. No ponto 2 vai falar sobre despojando-nos do velho homem. E 1.3, andando como filhos da luz. A introdução da lição ela nos diz o seguinte: o capítulo 5 de Efésios traz uma continuação do estilo de conduta cristã exposto no capítulo 4. Aqui são relacionadas as práticas que a palavra de Deus reprova duramente e que todos nós também devemos condená-las, assim como as que precisamos adotar e cultivar. Ponto 1 da lição, imitando a Deus como filhos amados. Paulo ele continua exortando em tom imperativo, não como imposição, mas conscientização de seus leitores acerca da importância de incorporar em suas vidas valores transcendentais da nova vida que adotaram, afastando-se de qualquer coisa que não seja compatível com ela. O ponto 1 da lição, 1.1. Jesus, o nosso supremo modelo. Esse tópico 1.1 dessa lição, ele nos arremete ao texto de Efésios, capítulo 5, tanto o verso de número 1 quanto o verso de número 2 dessa carta. Os versos do capítulo 5, verso 1 e 2 diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Aí no verso 2 ele diz, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Paulo ele está nos mostrando aqui, conforme o tópico 1.1, que Jesus ele é o nosso supremo modelo. E como o nosso supremo modelo, nós temos que andar como imitadores de Cristo, como imitadores de Deus, porque o nosso chamado foi feito por Ele. Por que Paulo ele usa essa palavra imitadores de Deus? Porque a palavra imitadores na cultura grega, né, especialmente ali em Éfeso, Corinto ali era muito usado. Era muito usado porque havia segredos para os oradores da época.
E todo bom orador, ele tinha que saber falar bem em público, ele tinha que gesticular bem. Então, o fato de gesticular é esse ato de fazer mímica, né, de imitar. Então, Paulo ele usa esse termo no original aqui, imitadores de Deus, né, ou imitadores de Cristo, tem o mesmo sentido dos mímicos da época. Os mesmos sentidos dos mímicos da época. Então, se você queria ser um bom orador, uma pessoa que falasse bem em público, você tinha que se gesticular bem. E o segredo disso era que muitos dos que estavam se formando novos mímicos, né, cada vez que surgiam mais mímicos, naquela época, a tendência dele era imitar os mímicos famosos da antiguidade. Por quê? Porque eles eram um modelo de boa oratória, de boa mímica, né? E também a terceira coisa que, além de ter uma boa oratória, ter uma boa mímica, tinha que ter uma boa prática. Então, o Paulo, quando ele usa essa palavra imitadores, no sentido original, ela traz o mesmo sentido da mímica. Então, se nós somos os mímicos de Cristo, se nós somos imitadores de Cristo, se nós somos imitadores de Deus, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é fazer tudo aquilo que nós aprendemos de Cristo. Esse é o ponto-chave para a introdução desse capítulo 5. Um bom mímico ele tinha que saber imitar bem. E nós temos que ser imitadores de Cristo. Deus, quando chama Abraão no Antigo Testamento, Deus chama ele e fala: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus faz um chamamento para Abraão para viver em perfeição. Deus sabia que Abraão não ia conseguir? Lógico que sabia. Mas aquilo que tiver na nossa capacidade de poder a cada dia mais tentarmos nos santificar, nós temos que nos santificar. Porque o capítulo 4 da última lição que nós vimos, nessa abordagem final, é um chamamento à santificação da igreja. E ele termina lá no verso 32 do capítulo 4, falando: ó, antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, para fazer a introdução nesse capítulo 5, nós já temos que ter em mente que nós temos que ser imitadores de Deus, que nós temos que ser imitadores de Cristo como filhos amados. E como que nós imitamos a Cristo? Aí nós vamos entrar no verso de número 2, ó, andai em amor, como também vos amou Cristo, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, a primeira coisa que eu entendo para mim ser um bom imitador de Cristo, eu tenho que aprender o que é renúncia. Renunciar às minhas próprias vontades, renunciar ao meu próprio eu e amar o meu próximo. Amar o meu próximo. Né? Porque se eu amar somente o meu próximo que faz o bem para mim, podemos dizer de certa forma assim, não tem sentido no evangelho. Né? Porque até as pessoas más amam as pessoas que fazem o bem para eles. Mas é difícil amar aquele que me aborrece, aquele que me persegue. E Cristo ele nos alerta acerca disso. Nós temos que amar esse tipo de pessoas. Nós temos que amar. E não somente amar. Aqueles que nos perseguem, lá no capítulo 4, ó, verso 32, o último verso do capítulo 4, fala aqui, ó, antes sede uns para os com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando. Então, além de amar, eu tenho que aprender a perdoar. Por quê? Porque no tópico 1.1 fala que Jesus lá no verso 32 do capítulo 4, lá na metade do verso para frente, ó, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E nós temos o exemplo de Pedro. Certa feita, Pedro chega em Jesus e pergunta quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão, se era 7 vezes. E Jesus diz para ele que não era apenas 7, mas 70 vezes 7. E tem hora que perdoar é difícil. Tem hora que perdoar dói.
mas é necessário. Porque se a gente não liberar perdão, o nosso Pai também não nos perdoa de nossas ofensas. Nós temos que aprender a perdoar. Paulo diz que devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Ele nos convida a fazer o mesmo que nosso Pai Celestial fez por nós. Assim como de maneira natural a criança tenta repetir ou copiar o que vem no Pai e fazer, devemos copiar nosso Deus e Pai em toda a nossa maneira de conduzir e nos tratar, o que manifestará ao mundo a nossa semelhança com Ele. Paulo nos manda também andar em amor, assim como nosso Senhor Jesus Cristo fez, implicando que, como os filhos e imitadores, a natureza de nossa conduta deve ser o amor, aquele amor que não conhece limites, que não exige nada em troca e que busca, acima de tudo, o bem dos demais. Então, nós temos que aprender com Cristo, conforme a lição aqui no tópico 1.1. Nós temos que aprender a amar. E nós temos que também entender o que é amor. Nós temos que entender o que é amor. Porque o amor não é aquele amor que é incondicional a ponto de ser omisso. Não. O amor de Cristo por nós é um amor incondicional? Sim. É um amor ágape? Sim. Mas é um amor que também nos corrige. É um amor que também nos constrange a andar na sua presença em santidade. É um amor que nos exorta. Que assim como o Pai corrige o Filho a quem ama, não é diferente de Deus conosco. Por isso que tem hora que quando nós, como seres humanos, pecamos, tem hora que nós nos colocamos de joelho e parece que a nossa oração não passa do teto. Porque Deus reprova nossas atitudes que são contrárias à sua palavra. Deus não tem participação com o pecado. A ponto de, na própria crucificação de Cristo, Cristo gritar de forma escancarada, dizendo: Pai meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque Deus virou as costas para Cristo. Por quê? Porque o pecado não tem parte em Deus. Deus não tem participação com o pecado. Então andemos como Cristo também andou. Andemos em amor. E a cada dia mais perseveremos para uma vida de santidade. 1.2 da lição: despojando-nos do velho homem. Depois de nos orientar a ser imitadores de Deus no perdão e no amor sacrificial como de Cristo, o apóstolo adverte agora em relação aos pecados de imoralidade e vulgaridades sexuais, Efésios 5, do verso 3 ao 5. Ele nos adverte sobre os atos impróprios e impuros como fornicação, impureza, avareza. O apóstolo diz que tais comportamentos nem deveriam ser mencionados, ou seja, esse tipo de conversa não se adequa e não corresponde ao estilo de vida a qual o crente foi chamado. Paulo diz que agora somos pessoas santas, separadas para Deus e, portanto, como santos, não devemos cultivar essas coisas na nossa mente e nem ficar pronunciando entre nós. Paulo nos convoca aqui para a santidade e a pureza moral. Então, esse tópico 2 está trazendo uma relação entre o verso 3 e o verso 5. Se o verso 1 e 2 fala a quem nós devemos imitar, no verso 3 ao 5, ele diz do que nós devemos nos afastar. E diz o seguinte, o verso 3 a 5, mas a prostituição, toda impureza, avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém aos santos. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Então aqui nós vemos aqui no verso
3 e 4, algo bem nítido, né? O verso 3 ele fala muito, muito bem sobre pecados de imoralidade sexual, né? A prostituição, né? A impureza, a avareza, né? Se nomeia entre vós. Em outras traduções ainda traz a palavra impudicícia, né? Que é uma conotação de toda a impureza e imoralidade sexual. E no verso 4 fala sobre... Se no verso 3 fala de pecados de imoralidade sexual, no verso 4 fala sobre pecados da língua. Por quê? Vai falar lá, nem torpeza, nem parvoice, nem chocarrices, que não convém, mas ante ações de graças. O que é isso? Torpezas, parvoices, chocarrices, que não convém. Torpezas é ficar falando que não se deve. Ficar falando mal da vida do outro. Parvoices também traz esse sentido, e chocarrices ainda é pior. Porque além de trazer esse sentido da fofoca, é eu ficar atribuindo pecados de imoralidade sexual, falso testemunho do meu irmão. E nós já abordamos em lições anteriores que eu ainda comentei que as pessoas não têm costume em outras religiões de falar mal dos seus irmãos, mas parece que nós temos o prazer de falar mal dos nossos irmãos em Cristo. Como se nós fôssemos os santarrões, e não é. Nós temos que nos despojar dessa antiga natureza, desse nosso velho homem. Nós temos que nos despojar. Nós temos que partir para a presença de Deus, nos preocupar com as coisas do alto, da onde nós aguardamos o nosso Redentor. Nós não devemos ficar nos preocupando com a vida dos outros. A partir do momento que eu preocupar mais com a minha vida espiritual do que com a vida do meu irmão, a minha vida espiritual vai melhorar infinitamente mais. Colossenses 3,5 nos diz o seguinte, portanto, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Então, nós temos que mortificar essas obras da carne, essas impurezas, essas coisas de dentro de nós. Por quê? Porque conforme em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, né, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu não devo mais viver na minha antiga vida, na minha antiga maneira de viver, na concupiscência das minhas carnes, dos meus pensamentos, andando segundo o curso desse mundo, sendo administrado e controlado pelo poder de Satanás. Eu tenho que fugir disso. Eu tenho que fugir dessas coisas. Eu tenho que estar ligado e arraigado em Cristo. Ele nos adverte sobre os atos impróprios, sobre os atos impuros, como fornicação, impureza, avareza. O apóstolo diz que tais comportamentos nem deveriam ser mencionados. Muitas das vezes a gente não tira esse tipo de podridão espiritual da nossa boca. Sem parar para observar que as pessoas que estão de fora, não estou falando nem dos crentes de dentro, as pessoas que estão de fora, observam a nossa vida, o nosso caminhar a cada dia. E a primeira coisa que eles fazem não é julgar a nós, mas julgar a quem nós servimos. Primeira coisa que sai da boca deles, fala assim, olha lá, depois diz que é crente, depois diz que é cristão. Não tem como essa pessoa ser cristã e viver uma vida desse jeito. Então nós temos que tomar cuidado.
Salmo de número 1 fala o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que o seu fruto dá na estação própria, as suas folhas não caem, e tudo quanto faz prosperará. Aí ele continua lá no Salmo 1, não são assim os ímpios, mas como a moinha que o vento espalha. Porquanto os ímpios não subsistirão na congregação dos justos, porque os ímpios hão de ser destruídos. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, ele permanece para sempre. Como que eu quero andar na presença de Deus? Andando no meio dos escarnecedores, daqueles que escarnecem principalmente das coisas de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nos toque com o Espírito Santo a ponto de nós dizermos como o profeta Isaías: ai de mim, porque eu sou um homem impuro e habito num povo de impuros lábios. E que toda essa podridão espiritual caia por terra, em nome de Jesus. Que Deus envie o seu Espírito Santo, como enviou o anjo à presença de Isaías para lhe tocar com atenais em seus lábios para purificar, para que a partir daquele momento as palavras que saírem da sua boca fossem para edificação, consolação e esperança daquele povo. Que todas as palavras que saem da nossa boca sejam dessa maneira. 1.3 da lição vai enfatizar muito o verso de número 8. Andando como filho da luz. Os versos bíblicos continuando em Efésios capítulo 5, nós lemos até o 5, vamos ler até o 8 então. Ninguém vos engane, verso de número 6, com as palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como, pois, filhos da luz. Então, uma coisa que o apóstolo Paulo ele nos adverte aqui na carta aos Efésios, no capítulo 5, verso 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Primeira coisa que o apóstolo Paulo nos alerta, já entrando aqui no ponto 3, é que se nós continuarmos nessa forma de proceder, uma hora ou outra, o juízo de Deus vem sobre a nossa vida. O juízo de Deus vem. Que nós possamos sair dessa imundícia, desse sistema pecaminoso e comecemos a andar na luz como verdadeiros filhos da luz, na presença de Cristo. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, como veio ao povo de Israel no Antigo Testamento. Deus chama um povo, Deus escolhe um povo, o povo é escravo no Egito por mais de 400 anos, ele é solto do Egito, um povo teimoso, obstinado, de dura cerviz, de coração duro, desejando a todo momento voltar para o Egito. E tem muito crente na atualidade que anda desse jeito, anda dentro da igreja, mas desejando voltar para o Egito, desejando voltar para o mundo, como o menino Eutico em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, que estava ali ouvindo o sermão de Paulo, mas estava na janela, possivelmente olhando para o lado de fora. Está dentro da igreja, mas observando as coisas lá de fora. Porque a vida da igreja, muitas das vezes, é só um status para manter uma posição, para manter uma boa aparência. Mas Paulo ele nos alerta. No verso de número 7, portanto não sejais seus companheiros. Era isso que Cristo fazia em seu tempo. Por isso que os fariseus, saduceus, tinham tanta raiva de Cristo. Queriam a todo momento prendê-lo, queriam a todo momento pegar ele em alguma falha. Por quê? Porque Cristo ele não ficava batendo em pessoas sem motivo.
Cristo não ficava chamando a atenção daqueles que já estavam lá fora, afastados da presença de Deus, não. Ele chamava a atenção daqueles que estavam dentro da igreja, mas continuavam fazendo as coisas erradas, que viviam na hipocrisia espiritual, aqueles que lançavam largos filactérios sobre os outros e ele mesmo com o dedo não queria carregar. É sobre os líderes religiosos que ele batia em cima. Por quê? Porque eles viviam dentro da igreja, viviam dentro da sinagoga, viviam dentro do templo, viviam dentro da religião, mas o seu coração estava distante de Deus. E a Bíblia nos fala aqui em Efésios capítulo 5, verso 7, que com esse tipo de pessoa a gente não deve nem andar. Pessoa que se diz que ser cristão, mas que vive totalmente na prática do pecado. Nós temos que tomar cuidado disso. E o apóstolo João escreve as suas cartas para alertar que esses falsos mestres estão se infiltrando na igreja. E às vezes até galgavam posições dentro da igreja. Aí, em vez de levarem as pessoas para a presença de Cristo, faziam era afastar os irmãos da presença de Deus. Mas o apóstolo Paulo, no verso 8, ele nos diz: porque no outro tempo erei trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O que é um filho da luz? É aquele que não está coberto pelas trevas da ignorância, que não age mais inconsciente do pecado, por estar iluminado pelo Espírito Santo de Deus e de sua vontade. Paulo diz que éramos trevas e que diz que éramos trevas, não que estávamos em trevas. Jesus também não disse que temos luz, disse que somos luz. Há um imenso contraste entre as trevas e a luz. As trevas falam de vida infrutífera, desonrada, sem salvação. Luz fala de sabedoria, de justiça, de verdade. A luz produz frutos, e as obras das trevas são estéreis em tudo o que se oferece. São estéreis em tudo o que se refere às coisas espirituais. É impossível permanecer na luz e nas trevas ao mesmo tempo. É como tentar agradar a carne e o espírito, conforme Gálatas capítulo 5, verso 17. Que a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Não tem como ter comunhão entre luz e trevas. Porque onde a luz chega, as trevas têm que se dissipar. As trevas têm que se dissipar. Evangelho de João, capítulo de número 9, e verso de número 5, nos diz o seguinte: palavras de Jesus. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aí lá no capítulo 12, e no verso 46, Cristo nos diz o seguinte: olha só. Eu sou a luz do mundo, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Aí Cristo vai instruir os seus servos como filhos da luz. Evangelho de Lucas, capítulo 11 e verso 35. Vamos lá? Capítulo de Lucas, 11 de Lucas, capítulo 11, verso 35. Diz o seguinte, ó: vê, pois que a luz que há em ti não sejam trevas. Então nós temos que nos analisar a cada dia. Nós temos que nos analisar a cada dia para ver se a luz que há em nós não se tornou em trevas. Nós temos que pedir a cada dia a iluminação do Espírito Santo sobre nós para que a cegueira espiritual não nos atinja. Para que nós não voltemos às antigas práticas. Para que nós não caiamos novamente nas armadilhas e ciladas do diabo. Aí o apóstolo João, na sua primeira carta,
no capítulo 2 e verso de número 9, ele diz o seguinte: aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Aí nós devemos nos perguntar e refletir para dentro de nós: será que nós estamos nas trevas ou na luz? Será que nós estamos andando na luz ou nas trevas? Será que eu estou sendo filho de Deus, andando em amor, perdoando uns aos outros? Ou eu estou sendo filho de Satanás, conforme Evangelho de João, capítulo 8, verso 44? Fazendo o que lhe agrada, porque ele é mentiroso desde o princípio e pai da mentira. Porque eu estou fazendo o que lhe agrada. Vamos para o tópico de número 2. Tópico 2 da lição: vivendo a nova vida com sabedoria. 2.1 vai falar: devemos viver com sabedoria e sensatez. 2.2 vai falar que devemos ter consciência de quem nós somos agora. 2.3 diz que devemos procurar conhecer a verdade de Deus. A nova vida que exige que nós andemos com sabedoria, com consciência da posição que fomos colocados e buscando a cada dia conhecer o propósito para qual o Senhor nos destinou. 2.1 devemos viver com sabedoria e sensatez. A sabedoria é um baluarte contra o erro. É a sabedoria concedida pelo Espírito Santo, que nos capacita para discernir as coisas que são de Deus e as que não são, as quais os homens, em sua forma natural, jamais poderia perceber. Somos exortados a agir com sensatez e a aproveitar o tempo, administrando cada fase de nossas vidas com sabedoria. Todo aquele que é sábio diligentemente procura conhecer a vontade de Deus. Em vez disso, o tolo é aquele que é falto de entendimento, que age de acordo com o que o mundo dita, Satanás e até o seu próprio eu. Então, irmãos, nós vemos aqui que no tópico 2.1 que nós devemos viver com sabedoria e sensatez. O apóstolo Paulo, quando ele continua, nós abordamos no tópico 1 da lição, do verso 1 ao verso 8. Aí o apóstolo Paulo, ele continua o texto a partir do verso 9, falando aqui, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando que é agradável ao Senhor, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque até o que eles fazem oculto, dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então o apóstolo Paulo, ele adverte a igreja nos 2 primeiros versos. Primeiramente, andar em amor. Primeiramente, andar em amor. Segundo, ele fala que nós devemos deixar de praticar os pecados de imoralidade sexual. Por mais uma vez, ele está enfatizando algumas questões que ele abordou no capítulo de número 4. Ele está sendo enfático aqui. Por quê? Porque é estritamente importante que, se eu sou um cristão verdadeiro, eu devo andar em sabedoria e sensatez, não cumprindo os desejos da minha carne, não cumprindo os meus desejos contrários à natureza de Cristo.
Então nós devemos viver com sabedoria. O que é essa sabedoria? Existe a inteligência e existe a sabedoria. Inteligência é algo que eu estudo, e pelo meu muito estudar eu possuo um conhecimento. Mas sabedoria, a sabedoria bíblica, a sabedoria de Deus, é começar a olhar o mundo e tudo aquilo que nos rodeia com a ótica de Deus. Porque a partir do momento que eu começo a olhar o mundo e tudo aquilo que me rodeia com a ótica de Deus, com a ótica de Cristo, eu vou começar a pensar e refletir através do Espírito Santo se aquilo que eu estou fazendo é certo ou errado. Se que tipo de decisão Cristo tomaria se ele estivesse no meu lugar. É isso que nós temos que parar para pensar. Se Cristo seria participante dessas obras infrutuosas, dessas coisas podres que saem da boca daqueles que se dizem até mesmo cristãos, se Cristo teria parte com eles. Aí nós voltamos novamente no tópico anterior e nós vamos ver que nós abordamos lá que Cristo não tinha parte com o fariseu, Cristo não tinha parte com o saduceu, por quê? Porque eles se diziam ser cristãos, se diziam crentes na verdade. Cristãos não, porque a maioria deles nunca creram em Cristo. Muitos deles se diziam crentes em Deus, verdadeiramente arraigados à lei de Moisés, mas não tinham amor pelos outros. Eram hipócritas em si mesmos. Quando eles levam aquela mulher ali na presença de Jesus, querendo apedrejá-la, ou querendo achar alguma falha em Jesus, eles são mais lascivos e pobres e podres espirituais possível. Porque muitos daqueles homens já tinham se deitado com ela. E é isso que nós temos que parar para observar. Será que eu estou andando segundo o curso deste mundo? Será que eu estou enxergando o mundo agora com a ótica de Cristo? Será que eu estou andando em sabedoria, não cumprindo os desejos das minhas vontades carnais? Muitos dos irmãos já devem ter escutado aquela historinha de dois cachorros amarrados num canil, um grande e um pequeno. E todo dia colocava-se comida só para o grande, colocava comida para os dois na mesma vasilha. E o grande batia no pequeno, e o pequeno não comia, ia ficando fraco, e o grande se alimentando e ficando forte. Aí um dia o dono pegou o grande, amarrou no canto e colocava a comida e só o pequeno comia. Com uma semana depois, o grande já estava definhando, já estava magro, já estava fraco, mal conseguia se colocar em pé, e o pequeno estava forte. Aí ele solta o cachorro grande, toda vez que colocava a comida, o cachorro pequeno, que estava bem alimentado, batia no grande. Por quê? Porque o grande estava fraco, o grande não tinha força. Desse jeito é um exemplo da nossa vida espiritual. Se nós alimentamos a carne, a nossa carne vai sobressair sobre as coisas do espírito. Se nós alimentamos nosso espírito vai sobressair sobre as coisas da carne. É Gálatas 5,17 e explica explicitamente aqui que um cobiça contra o outro para que não façais o que quereis. Só que aquilo que nós mais alimentamos é o que vai dar-nos força. Se eu alimento a nossa carne, então eu vou ser participante dessas coisas que Paulo está pedindo para eu me afastar. Mas se eu alimento o meu espírito, eu vou me afastar desse tipo de coisa, não vou andar com esse tipo de pessoa que tem esse tipo de procedimento, principalmente se for cristão. Se dizer ser cristão. E eu não vou deixar que nenhum tipo dessa palavra torpe, dessas palavras podres saia da minha boca. 2.2. Devemos ter consciência de que nós somos agora. Paulo diz que em outro tempo nós éramos trevas e ele está nos chamando à consciência daquilo que agora nós nos tornamos em Cristo. O que nós somos agora. É necessário que a nossa vida cotidiana seja um reflexo daquilo que somos, porque as pessoas que nos assistem esperam ver em nós coerência e ações compatíveis com a fé que nós professamos. É aquela velha historinha do mímico que nós relatamos lá no tópico 1. O bom orador ele tinha que ter
falar bem, ele tinha que ter uma boa mímica e uma boa prática. Por quê? Aí o apóstolo Paulo ele nos adverte agora, nós temos que ter consciência de quem nós somos agora. Eu não sou agora mais igual ao mundo. Se eu sou verdadeiramente um cristão, eu não devo andar mais nas práticas do mundo. Eu devo andar conforme os ditames de Cristo, o ditado da palavra de Deus, conforme a palavra de Deus. Por isso a necessidade de nós meditarmos a cada dia. Embora a salvação seja pela graça, isso não nos confere direito de sermos irresponsáveis em viver como salvos. Tem muitas pessoas que vivem assim, irmãos. São irresponsáveis. Existem qualidades, né, de crente nessa nova geração que está surgindo, que fala que pode andar de qualquer jeito, que pode beber, que pode fumar. Eu já vi pessoas que se dizem cristãs e no momento do culto tá com um baldinho de cerveja do lado. Aí quando se pergunta para esse tipo de pessoa por que ela procede de tal maneira, ela fala que Cristo pagou pelos pecados de todo mundo. Cristo já pagou o preço. Que ele é salvo, não tem como perder a salvação. Isso é ser irresponsável com o sacrifício de Cristo. Que diferença vai ter o mundo entre o mundo e nós se nós não tivermos consciência de quem nós somos agora, que nós somos chamado igreja, conforme o capítulo 3, que nós vimos em lições passadas, e que igreja vem da palavra eclésia, que significa chamados para fora desse mundo de corrupção, para fora desse mundo que é escravo do diabo, porque o mundo jaz do maligno. Então Paulo ele faz um relato de vários perigos que ameaçam a estrutura da nossa fé, os quais, sendo evitados, não sendo evitados, podem nos causar sérios danos, inclusive nos apartar da presença do Senhor. E todos nós temos a mesma quantidade de tempo. São o mesmo dia com 24 horas, com cada hora com 60 minutos, com cada minuto com 60 segundos. Todos nós temos o mesmo tempo. Como eu estou aproveitando o meu tempo na presença de Deus? Façamos coisas para a glória de Deus, para a glória de Cristo. Não estou falando aqui que você não pode ter um momento de lazer. Daqueles que gostam de assistir uma Netflix, assistir uma Netflix. Aqueles que gostam de assistir um filme, assistir um filme. Não estou falando isso. Eu não estou falando para você perder o seu tempo, tipo de lazer. Deixar o lazer da sua casa. Deixar o lazer da sua família. Para praticar imoralidades. Para falar da vida dos outros. É isso que nós não devemos fazer. Esconder dentro de um banheiro para acessar sites pornográficos e tantas outras coisas que outrora, no passado, nós fazíamos. É isso que nós temos que observar. Afundado na pornografia, afundado na prostituição, afundado no vício, afundado em tantas coisas que nos distanciam de Deus. Nós temos que ter a consciência de quem nós somos agora. E agora nós somos filhos da luz. E só nós dissemos que somos filhos da luz e aborrecemos nossos irmãos, criamos inimizade, esse tipo de coisa. Isso só vai demonstrar e evidenciar que a luz nunca esteve em nós. Que na verdade nós continuamos em trevas. Tópico 2.3. Devemos procurar conhecer a verdade. Como um bom empreiteiro que segue o projeto da construção, o cristão é chamado a realizar neste mundo tudo aquilo que o arquiteto, Deus, planejou. Não podemos descobrir qual é a vontade de Deus para nossas vidas longe da orientação de sua palavra. Conhecer a vontade de Deus envolve, entre outros aspectos, oração, fé e disposição para obedecer.
ler e estudar a palavra de Deus, renovação de mente e ser guiado pelo Espírito Santo. Deus não deseja que apenas conheçamos sua vontade, mas que tenhamos a compreensão perfeita para praticá-la com eficácia. Deus não faz nada sem um propósito, portanto, devemos descobri-lo e conduzir a vida de acordo com a vontade do Senhor. Alguns textos bíblicos sobre a relevância em buscarmos conhecer e praticar a vontade de Deus. Ele cita aqui o texto de Salmo 143, 10, Mateus 7, 21, Mateus 12, 50 e primeira carta de João, capítulo 2, verso 17. E nós temos que procurar conhecer essa verdade de Deus, andar em santidade. E isso só faz através da palavra. A própria Bíblia vai nos dizer em Romanos, capítulo 10, verso 17, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, verso de número 105, ele nos diz o seguinte: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O próprio apóstolo Pedro fala para Cristo. Por quê? Porque Cristo pregou um sermão duro de se ouvir. Porque o evangelho não é somente a mãozinha na cabeça, não é só melzinho, não. Tem coisas amargas no evangelho, difícil de engolir, que dói, que machucam dentro de nós. Mas que são coisas necessárias para que haja verdadeiramente uma mudança de vida. E as pessoas que ouviram esse sermão de Cristo começaram a se afastar. E Cristo olha para os seus discípulos e fala: ei, vocês não querem também se retirar? Aí Pedro vai e responde para Jesus: para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? O evangelho não é só passar a mão na cabeça do errado. Não é passar a mão na cabeça do errado. É falar o que deve ser feito de maneira correta. Para que muitas das vezes, se necessário for, nós, como cristãos, tomemos vergonha na nossa cara e sigamos a verdade de Deus. Sigamos a palavra de Deus. Porque ninguém naquele dia vai poder dizer para Deus: eu nunca ouvi falar da tua palavra. Eu não sei o que é isso, eu não sei o que é evangelho, eu não sei o que é Jesus, eu não conhecia Deus, eu nem sabia que Deus existia. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo de número 1, ali a partir do verso 18 e 19, ele vai dizer que as coisas invisíveis claramente se veem pelas coisas invisíveis. As coisas invisíveis se veem claramente pelas que são visíveis. Porque Deus a manifestou. As obras criadas, a natureza, a complexidade de todo esse sistema. Não falo de um sistema mundano, mas a complexidade da criação. A complexidade da criação. Dá para se ver que foi Deus que criou. E o Salmo de número 19 nos diz: que o firmamento, o mundo, as coisas criadas manifestam as obras de Deus. E o firmamento anuncia a obra das tuas mãos, que um dia faz declaração outro dia. Ou seja, Deus é manifestado primariamente pelas coisas criadas. Sem que haja evangelho, pela complexidade dessas coisas, é necessário saber que se há um Criador. E muitos cristãos imaginam que descobrir a vontade de Deus é uma experiência mística que sobrepuja o raciocínio claro. Descobrimos a Deus à medida que Ele transforma a nossa mente. Romanos 12, irmãos. Romanos 12. Temos que prestar um culto racional a Deus e transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus.
procuremos conhecer a vontade de Deus. Renovemos a nossa mente através da meditação, do estudo da palavra de Deus. O problema da nossa atualidade é que ninguém quer saber da palavra. Prefere ouvir hinos e tutores espirituais, gurus espirituais que mais massageiam o seu ego do que falam as verdades de Deus. Porque não aguentam ouvir palavras que às vezes são duras, confrontam a sua moda vil e podre de viver. Que só levantam a mão e glorificam a Deus quando está sendo pregado que Deus vai te dar uma casa, que Deus vai te dar um carro, que Deus vai te dar prosperidade. E Deus pode fazer todas essas coisas, porque Ele é poderoso, Ele é soberano. Ele está maior daquilo tudo que nós ouvimos ou que nós imaginamos com a nossa mente, que às vezes até nem chegou no nosso coração. Ele é grandioso. Mas não glorificam a Deus quando estão sendo confrontados pela palavra do Evangelho. Vamos para o tópico 3. Tópico de número 3. Uma vida cheia do Espírito Santo. Aqui vai enfatizar principalmente o verso de número 18. Mas eu quero ler com vocês até o verso de número 21. No tópico anterior nós lemos até o verso de número 15. Então eu vou seguir a sequência do texto. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendi qual seja a vontade do Senhor. Aí vem o versículo-chave desse tópico 3, ó. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Uma vida cheia do Espírito Santo, a introdução do tópico diz o seguinte, ó, não há como desassociar o crente da pessoa do Espírito Santo. Essa unidade percorre por toda a história da igreja e faz necessário para que o crente tenha testemunho poderoso neste mundo. 3.1 Enchei-vos do Espírito Santo. Nos diz o seguinte, enchei-vos é um imperativo no plural, de maneira que se aplica a todos os cristãos de forma geral, não apenas a alguns. O verbo é usado no termo presente e expressa continuidade, referindo-se a uma experiência que deve ser desfrutada no dia a dia, não apenas em ocasiões especiais. A forma correta seria continue-vos enchendo, segundo Warren Grisby, também está no passivo, significando que não enchemos a nós mesmos, antes permitimos que o Espírito Santo nos encha. Nesse contexto, o verbo encher não tem relação alguma com quantidade ou conteúdo, como se fôssemos receptáculos vazios que precisam de certa quantia de combustível espiritual para prosseguir. É deixar ser guiado, usado, dirigido, capacitado pelo Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. Veja os versículos de Efésios 5:19 e 6:9. Vamos lá? Efésios 5:19. Vamos lá. Olha lá, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor no vosso coração. Efésios 6:9 nos diz, ó, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso e está no céu, e que para com eles não há acepção de pessoas. Então, o fato do enchei-vos dos espíritos, do Espírito, é um contraste. Por quê? No templo da deusa Diana, em Éfeso, muitos daqueles que iam prestar culto, além das relações sexuais que ocorriam ali, eles acreditavam que para atingir um ápice, né, de espiritualidade, eles tinham que se embriagar para que a sua consciência natural fosse tomada
né? E então eles atingissem um êxtase espiritual, a ponto de muitos deles caírem ali e ficarem em um certo tipo de transe, assim eles acreditavam, porque as entidades espirituais, os deuses deles, estavam ali os arrebatando, né? Estavam ali tomando posse deles. Eles estavam ali em um momento de espiritualizado, em um êxtase espiritual. E isso é o contrário do que a Bíblia nos diz, né? E que tem que ser rebatido até no meio nosso pentecostal, porque tem muito lugar que a gente vai que a gente vê bizarrice de pessoas se lançando no chão verdadeiramente, né? Eu já tive exemplos de pessoas que eu conheço de falar que quando se está na presença do Espírito Santo, quando sente a glória de Deus, ele não enxerga nada, só vê depois quando acabou tudo. Isso não é Espírito Santo, isso é possessão demoníaca. O demônio que tira a nossa consciência. O Espírito Santo nos deixa totalmente consciente das nossas ações. Porque assim como o espírito do profeta está sujeito ao profeta, né? Nenhum profeta do Antigo Testamento ficava inconsciente, ficava em êxtase de tal forma para perder essa consciência na hora de transmitir a profecia de Deus. O Espírito Santo não tira consciência de ninguém. Tem poder para fazê-lo? Claro que tem. Mas tem pessoas que dizem que quando cai não enxerga nada, isso é balela. Tem que tomar cuidado. Tem pessoas que se jogam no chão, se estribucha. Nós temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa. E o apóstolo Paulo, no capítulo 5, verso 18, ele faz esse contraste entre o Espírito Santo, né, o ser cheio do Espírito Santo, com o se embriagar com vinho. Porque aquele que se embriagava com vinho, ele perdia o seu domínio próprio. Mas aquele que estava com o Espírito Santo tinha total domínio das suas vontades. Por quê? Porque o Espírito Santo lhe ajudava. E o Espírito Santo ele produz controle próprio, força espiritual, alegria racional, sanidade, prudência, temperança, mansidão, desejos limpos, ordeiros, repúdio ao mal, consciência do que é certo e puro, uma inclinação acentuada para fazer a vontade de Deus, como Paulo diz em Gálatas 5:23, contra essas coisas não há lei. Já aquele que ficava bêbado, ele alterava sua consciência, ele perdia o controle de suas ações, de sua vontade e está propenso a cometer qualquer ato imoral, abominável ou vergonhoso. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque aqueles que se embriagavam muitas vezes causavam vergonha ao Evangelho de Cristo. A Bíblia, hora nenhuma, no Novo Testamento, fala que a pessoa é totalmente proibida de beber. Aliás, o próprio Paulo adverte a Timóteo para que todo dia de manhã tomasse um pouquinho de vinho por causa das suas doenças estomacais. Só que muitas pessoas se aproveitam desse tipo de coisa para se embriagar. É por isso que as Assembleias de Deus muitas vezes proíbem esse tipo de coisa. Por quê? Porque aquele que está no mundo, que está perdido, que está afastado, se tem o vício da bebida, chega dentro da igreja, vê um irmão bebendo vinho. Aí ele pergunta ao pastor por que ele não pode beber e o irmão bebe. É por isso que há esse tipo de proibição. Para evitar esse tipo de vergonha ao evangelho. Para evitar que esse irmão que está vindo para a nova comunidade de fé não se embriague novamente e volte às suas antigas práticas.
É como muitas igrejas que proíbem irmãos, às vezes, de brincar com o seu filho, com sua família, de um videogame em casa, de assistir televisão, porque todos aí atribuem tudo ao diabo. Que todas essas coisas é coisa do diabo. Não, o vício a essas coisas são do diabo. A diferença da pessoa que faz por lazer, assiste uma televisão, um filme com a família, seja lá o que for, daquele que joga com o seu filho para um momento de lazer, para um momento de interação com o seu filho, para a pessoa que é viciada verdadeiramente ao excesso. E nós conseguimos medir isso. A partir do momento que eu não consigo mais viver sem, eu estou viciado. Se eu não consigo ficar sem nenhum dia. E se formos para ficarmos viciados, viciemos na palavra. Nos enfademos nas escrituras. Nos debrucemos sobre elas. E não debaixo dessas coisas perecíveis. Enchemos-nos do Espírito Santo. Sejamos cheios do Espírito Santo. Não nos embriaguemos com essas coisas, com essas obras infrutuosas da carne. Mas vivamos cheios do Espírito Santo de Deus. Por que devemos ser cheios do Espírito Santo? Eu não vou ler esse texto, irmãos. Eu quero que os irmãos leiam. Eu já quero dar um encerramento na lição. Mas o Espírito Santo é aquele que nos capacita. O Espírito Santo é aquele que nos faz lembrar as palavras de Jesus. O Espírito Santo é aquele que nos encoraja. O Espírito Santo é aquele que nos reveste. O Espírito Santo é aquele que nos consola. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós. Jesus diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e verso de número 8, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E então ser-me-eis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Antes dos discípulos serem revestidos de poder, Jesus Cristo ressuscita, começa a aparecer a esses discípulos, eles estão trancados em um lugar, portas fechadas, com medo de anunciar o evangelho e acontecer com eles as mesmas coisas que acometeram o nosso Cristo, que aconteceram com o nosso Jesus. Mas eles ficam em Jerusalém, são revestidos de poder e depois disso, nada, simplesmente nada consegue parar o avanço da Igreja de Deus. Porque eles estavam cheios, eles ganharam intrepidez, eles ganharam vontade de fazer as coisas. Quer saber se você é cheio do Espírito Santo ou não? É só você analisar se você perdeu o desejo de fazer as coisas de Deus. Quando nós perdemos o desejo de fazer as coisas de Deus, a obra de Deus, pode ter certeza que nós estamos perdendo a luz do Espírito Santo, o brilho do Espírito Santo. E ele que nos faz lembrar as palavras de Jesus, conforme o Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Que ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Mas se você tem visto que você tem perdido essa luz do Espírito Santo, se coloque de joelho. Nos coloquemos de joelho. Eu posso me incluir nessa. Oremos ao Senhor. E se às vezes você não tem palavras para expressar tudo aquilo que você tem passado, Romanos capítulo 8 vai nos dizer, no verso de número 26, se não me engano,
que nós não sabemos orar como convém, mas que o mesmo Espírito Santo ele intercede por nós por gemidos inexprimíveis. Então ore ao Senhor. Enquanto Atos enfatiza especificamente o que o Espírito nos capacita para o evangelismo, Paulo afirma que o Espírito Santo nos capacita para a adoração, para os relacionamentos com os outros. Quando nós lemos aqui Efésios capítulo 5, verso 19, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no vosso coração, entendemos que aqui é um modelo de culto. Aí ele fala aqui no início do verso, falando entre vós, porque a vida do cristão deve ser inserida no corpo de Cristo, vivendo em comunidade, vivendo em amor. Paulo ele contrasta o tipo errado de inspiração resultante da embriaguez com a boa inspiração resultante do enchido com o Espírito. 3.3 Os benefícios de uma vida cheia do Espírito Santo. Uma das manifestações da plenitude do Espírito é a expressão do louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo, em reconhecimento ao que Ele representa para nós, de gratidão por todos os favores que Ele nos dá. Em vez de expressar queixas e ressentimentos e falar sobre coisas que não edificam, os crentes cheios do Espírito devem conservar entre si com hinos, salmos e cânticos espirituais, que glorificam o nome do Senhor. Ao conversar um com o outro, devemos enfatizar as maravilhas de nosso Deus, expressando em forma de louvor nosso senso de gratidão por tudo o que Ele nos concede e todas as circunstâncias das vidas. Então, irmãos, quando nós nos reunirmos na igreja, na casa de um irmão, tomemos cuidado com o que nós aprendemos no início da lição, que essas palavras de imoralidade sexual e toda essa torpeza, né, as fofocas, vamos falar no linguajar português, vamos falar a linguagem do brasileiro, a fofoca, a mentira, o falso testemunho, né, o falar mal da vida do outro, não sai da nossa boca, não. Que nós ganhemos tempo falando das maravilhas de Cristo, cantando, louvando, salmodiando o Senhor, orando, preocupando com a nossa comunhão com Deus e não com a vida do irmão. Mas, no mais, irmãos, tomemos cuidado. Se você tem um problema com o irmão, por causa de alguma atitude, da forma de proceder, converse com o irmão. Converse com o irmão. Resolva com o irmão. Não saia espalhando, não. Isso é vergonha para o Evangelho. Isso é vergonha para o Evangelho. Conclusão. Recebemos de Deus uma nova vida e devemos vivê-la com sabedoria, a plenitude do Espírito Santo, regando através da palavra de Deus e da oração. Então, que Deus em Cristo abençoe sua vida, a sua casa e a sua família. A paz do Senhor Jesus e até a próxima lição, que será a conduta do cristão no relacionamento familiar. Lição de número 12 será a próxima. Que Deus em Cristo abençoe todos.